as regras e mudar sua forma. Será que acabaríamos com planetas quadrados, luas triangulares ou talvez até mesmo formas intergalácticas que nem podemos imaginar? Bem, vamos descobrir. Então, em primeiro lugar, como os planetas se formam? O universo está repleto de nuvens rodopiantes de poeira e gás. Elas são chamadas de nuvens moleculares. Consistem em vários elementos e compostos, como hidrogênio, hélio, carbono, oxigênio e assim por diante. São como uma cozinha cósmica, repleta dos ingredientes necessários para cozinhar alguns planetas novos. A primeira etapa da receita para a formação desses corpos é chamada de teoria da acreção. Digamos que aconteça algo que cause instabilidade gravitacional. Por exemplo, uma supernova explode nas proximidades ou algo assim. Isso empurra o gás e a poeira na nuvem e faz com que eles se juntem e, assim, se tornam mais compactadas, como quando você aperta uma bola em sua mão. Por fim, eles são espremidos com tanta força que a nuvem começa a se achatar em forma de disco. Mais ou menos como quando você mistura farinha e água para fazer massa de pizza. Esse disco é chamado de protoplanetário. Ele também está girando porque as partículas da nuvem tinham alguma rotação no início. Agora, imagine essas minúsculas partículas de poeira e moléculas de gás dançando no disco. Às vezes, elas se chocam umas com as outras e, quando isso acontece, se unem como velcro. Esses pequenos aglomerados de poeira e gás são chamados de planetesimais, que são os blocos de construção dos planetas. Sempre que eu preciso, posso contar E à medida que continuavam a colidir e se fundir, ficavam cada vez maiores, formando protoplanetas. Estes estavam ficando sérios em relação ao seu tamanho e sua gravidade se tornou mais forte. Alguns ficaram tão grandes que se tornaram os mestres de suas vizinhanças cósmicas. São os que conhecemos e amamos. Cada um tinha sua própria receita exclusiva de gases, rochas e, às vezes, até água. Mas por que os planetas se parecem com esferas? Bem, é tudo por causa da gravidade. Vamos voltar aos nossos protoplanetas. Imagine que você está apertando um balão com as mãos. O ar dentro dele é empurrado para trás, criando pressão. Algo semelhante acontece com os planetas. A gravidade aperta o material para dentro, puxando-o em direção ao centro. E como ela age igualmente em todas as direções, puxa o material de todos os lados em direção ao centro de massa, resultando em um formato de esfera. Esse material é empurrado para trás com pressão, resistindo à força da gravidade. No final, ambos encontram um ponto ideal onde se equilibram mutuamente. Isso é chamado de equilíbrio hidrostático, um termo sofisticado que significa que tudo dentro de um planeta está em harmonia. Mas isso não é tudo. Outra coisa que torna o planeta esférico é sua rotação ou algo do gênero. Imagine que você agire rapidamente. O material começa a se deslocar para fora, fazendo com que a massinha fique protuberante no equador e achatada nos polos. A mesma coisa acontece com os planetas. À medida que giram em seus eixos, a combinação de gravidade e rotação empurra o material para fora, fazendo com que fiquem protuberantes no equador. Eles querem se tornar discos novamente. Entretanto, a gravidade não quer planetas irregulares, e sim que sejam bonitos e redondos. Portanto, ela continua puxando o material, tentando deixar tudo o mais compacto possível. Por fim, a gravidade vence e o planeta se estabelece em uma forma esférica. Vejamos alguns exemplos de nossa lista de reprodução planetária. Júpiter, o gigante do Sistema Solar, adora exibir sua obliquidade. Ele gira tão rápido que fica visivelmente esmagado nos polos e rechonchudo no meio. É como um peão com uma barriga bonita. Saturno, a maravilha com anéis, também se junta à festa. Ele gira com seus belos anéis e sua obliquidade é ainda mais pronunciada do que a de Júpiter. Esses exemplos mostram como a rotação pode dar aos planetas uma forma única. Eles deixam de ser perfeitamente redondos e passam a ter uma protuberância agradável no meio. É como uma cerâmica cósmica em que o movimento giratório cria uma forma divertida e distinta. Então, agora você sabe por que eles são redondos. Mas o mais interessante é, e se não fossem? E se fossem, digamos, cúbicos? Ou até mesmo triangulares? Bem, vamos ver. Um planeta em forma de cubo ou de triângulo teria sua massa distribuída de uma maneira completamente diferente de uma esfera. E sabe o que isso significa? A gravidade também ficaria abalada. Em um planeta esférico, ela puxa tudo em direção ao centro porque a massa é distribuída uniformemente em torno dele. Mas quando introduzimos um corpo espacial em forma de cubo ou de triângulo, as coisas ficam interessantes.
Se você estiver no centro de uma dessas faces, sentirá a atração mais forte da gravidade. Isso ocorre porque os lados são os mais próximos do centro de gravidade. E à medida que você se afasta do centro e começa a caminhar em direção às bordas, seria vítima de pegadinhas da gravidade. Sentiria, por exemplo, a luta contra ela do ângulo íngreme. Caminhar nessas bordas seria como escalar uma montanha ou andar em uma encosta super íngreme. Tudo isso porque a gravidade quer que você fique bem no meio da face e em nenhum outro lugar. Agora, imagine o terreno ao longo das bordas e cantos. É uma paisagem árida, rochosa e seca. Por quê? Bem, toda a água se acumularia no centro de cada face, deixando as bordas altas e secas. E a qualidade do ar? Bem, ou é inexistente ou ele é tão rarefeito que não pode suportar a vida. Não há um lugar mais aconchegante para montar acampamento, com certeza. E não se esqueça de suas roupas quentes, almoço e botas de caminhada. Você precisará disso por causa do clima maluco. O tipo de clima que você encontrará em nossa Terra em forma de cubo ou triângulo depende de como ela gira. Se for nos cantos, cada lado terá um clima ameno e temperado. No entanto, se girar em um eixo através de duas faces, as coisas ficam intensas. Imagine uma versão de montanha-russa de nosso clima atual. As faces superior e inferior do cubo e a inferior do triângulo seriam terras de maravilhas polares, geladas e frias. Enquanto isso, os outros lados seriam completamente diferentes. Em um cubo seriam escaldantes, com um clima equatorial que faria você suar muito. Em vez da luz do sol se curvar suavemente ao longo da superfície, ela incidiria diretamente sobre essas faces. Isso é que é sentir o calor. E em um planeta triangular, atingiria os lados em um ângulo. Essa luz solar angular criaria variações de temperatura fascinantes nesse corpo espacial. Imagine o seguinte: à medida que você se move da base do triângulo em direção à ponta, as temperaturas diminuem gradualmente. A base, onde a luz do sol incide mais diretamente, seria a região mais quente, exatamente como o clima equatorial que conhecemos em nossa Terra esférica. Mas à medida que se aventura em direção à ponta, o ângulo da luz solar seria menos direto, levando a temperaturas mais baixas. Mas a base ainda é super fria e escura, já que a luz do sol não chega diretamente a ela. Portanto, o triângulo seria absolutamente louco em termos de mudanças de temperatura e zonas climáticas. A propósito, você conhece aquele cobertor de ar aconchegante que chamamos de atmosfera? Bem, em nossa Terra angular, as coisas ficariam um pouco confusas. A gravidade estaria puxando mais forte do centro de cada face. O resultado, a atmosfera passaria por algumas mudanças malucas. Imagine o seguinte: no centro de cada face, onde a gravidade é mais forte, a atmosfera se acumularia e se tornaria mais espessa. Seria como uma cidade movimentada cheia de moléculas de ar. Mas à medida que você se aventurasse em direção às bordas, as coisas começariam a diminuir. A atmosfera se tornaria escassa e muito fina. Portanto, respirar ao longo das bordas seria um grande desafio, e elas seriam um bairro difícil para a vida prosperar. Além disso, uma atmosfera mais fina significa menos proteção contra a radiação do sol e os ventos solares. Portanto, cantos e bordas seriam extremamente perigosos para os seres humanos. É claro que tudo isso é apenas uma exploração lúdica do que poderia ser. Nossa Terra adora sua forma esférica, e isso é bom. Mas não há mal nenhum em imaginar possibilidades selvagens e maravilhosas. Portanto, mantenha sua imaginação em alta e continue a se encantar com as maravilhas do nosso incrível planeta. Seja qual for o seu formato. 84 milhões de anos atrás, muitos mamíferos modernos, pássaros, grupos de insetos e até mesmo as primeiras plantas como flores já estão lá. Os dinossauros ainda vagam por aí. Eles têm cerca de 20 milhões de anos restantes antes do asteroide. O T-Rex, o caçador destemido, se torna o rei deles. E a Terra inclinou 12 graus. Imagine nosso planeta como uma trufa de chocolate. A casca é endurecida, o centro é viscoso, com matéria semissólida. Sua camada superior, a crosta, consiste em placas tectônicas que são como quebra-cabeças. Continentes e oceanos vêm em cima delas. 84 milhões de anos atrás, o manto e a crosta começaram a girar em torno do núcleo externo do nosso planeta. Depois voltaram. Se você visse isso do espaço, pareceria que o planeta inteiro havia tombado para um lado. Hoje, isso teria mudado a cidade de Nova York para onde fica a Flórida. Digamos que o nosso planeta seja como um peão. Ele gira perfeitamente se o peso na parte superior for distribuído uniformemente. Mas se você mover parte do peso para um lado, ele se inclinará. Isso pode ter sido causado pelo movimento das placas tectônicas e uma delas ter afundado sob a outra. Podemos estar bebendo água mais velha que nosso sistema solar.
Alguns cientistas acreditam que a água que temos na Terra pode ter vindo de partículas de gelo que estavam flutuando em algum tipo de nuvem espacial há mais de 4 bilhões e meio de anos. Lagos nem sempre são calmos e relaxantes. Eles também podem explodir. Acontece quando há gases vulcânicos sob a superfície que podem estourar, subir à superfície e causar grandes danos. A rotação da Terra está diminuindo ao longo do tempo. Todos os anos a Lua recebe um pouco de energia de nosso planeta e lentamente se afasta dele. Essas duas coisas estão tornando nosso dia mais longo, mas muito lentamente. Cerca de 1,4 milissegundo a cada 100 anos. Mãe, Isso significa que quando os dinossauros estavam por perto, o dia durava 23 horas. O nosso planeta costumava ser roxo. Uma teoria diz que os micróbios antigos não dependiam da clorofila para absorver o sol, mas de moléculas diferentes. Eles absorviam a luz verde e a refletiam de volta em uma bela cor roxa. Toda vez que você der um mergulho no mar, lembre-se de que está nadando acima de mais de 700 trilhões de dólares em ouro. Não no fundo do oceano, esperando que alguém o pegue, mas em minúsculas partículas dispersas na água. O lugar mais profundo do nosso planeta é a Fossa das Marianas, um local no Oceano Pacífico 11 mil metros abaixo do nível do mar. Mas o lugar mais profundo que não é coberto pelo oceano é a Antártida. Tecnicamente, está escondida abaixo de camadas espessas e profundas de gelo. Fica a mais de 2.500 metros abaixo do nível do mar. 60 toneladas de poeira caem do espaço para o nosso planeta todos os dias. Você provavelmente inala uma boa quantidade dessa sujeira cósmica enquanto vai para o trabalho. Isso inclui poeira, pequenas partículas de cometas, meteoritos e alguns outros corpos espaciais. Talol, na Etiópia, é o lugar habitado mais quente do nosso planeta. Entre 1960 e 1966, a temperatura era de 41 graus e, mesmo no inverno, chega a 37 graus em média. 8 minutos e 20 segundos. Esse é o tempo que a luz solar precisa para viajar do Sol para o nosso planeta. Ainda não é muito comparado ao tempo de viagem até Plutão, 5 horas e meia. Quase 100% da água doce que temos no mundo é mantida em mantos de gelo e geleiras. Mas mais de 96% da quantidade total de água da Terra está nos oceanos. A Terra é como uma espécie de grande ímã. O núcleo interno é, na verdade, uma esfera feita de ferro sólido, com ferro líquido ao redor. Todas essas variações e mudanças de densidade e temperatura criam algum tipo de força, que faz com que o ferro produza correntes elétricas. Elas são alinhadas pelo giro do planeta e juntas criam um campo magnético. Existem muitas estrelas na Via Láctea, 100 bilhões, mas muito mais árvores só em nosso planeta, cerca de 3 trilhões. Você pode dizer a idade da árvore para a qual está olhando pelos anéis. Eles também podem indicar mais sobre as condições de um determinado ano. Quando esses anéis são finos, houve uma seca, enquanto os grossos dizem que foi um período de chuva. A Terra é um planeta mágico onde até as rochas podem andar, pelo menos algumas delas, no Vale da Morte, Califórnia. Elas deixam rastros, então é possível ser registrado o caminho por onde passaram. Algumas das rochas maiores deixaram rastros de até 460 metros de comprimento. As de fundo liso vagam sem rumo, enquanto aquelas com superfícies ásperas tendem a deixar rastros retos. O mundo que nos rodeia consiste em átomos e eles parecem ser sólidos, mas 99,99% deles são apenas espaço vazio. Um átomo é apenas um núcleo muito pequeno e uma nuvem de elétrons ao seu redor. Esses elétrons são partículas, mas agem como ondas. Eles não existem em um ponto, mas estão espalhados por uma gama de probabilidades e ocupam muito espaço. Pegue o vazio em nossos átomos e todos os humanos caberiam em um espaço realmente apertado, como o volume de um cubo de açúcar. A Austrália está se movendo lentamente para o norte, 7 centímetros por ano, por causa dos movimentos tectônicos. A região está no topo das placas tectônicas continentais, que se movem mais rápido que as outras. Você precisaria de 400 mil luas para atingir o nível de brilho do Sol. Parece muito no início, mas a Lua apenas reflete a luz que vem do Sol. Ela não tem luz própria. E mesmo isso não é suficiente. Seu brilho depende do ângulo exato entre o Sol, a Lua e a Terra. O planeta em que vivemos costumava ter 2 luas, ou pelo menos alguns cientistas acreditam que sim. Eles calcularam que o lado da Lua voltado para a Terra é relativamente plano e baixo, enquanto o outro é muito mais espesso. A teoria diz que costumava haver uma segunda lua que colidiu com o lado mais grosso. Alguns acreditam que ainda há uma segunda lua. Pode não ser um corpo espacial gigante que podemos ver claramente no céu,
mas algum tipo de pequeno asteroide puxado para a órbita terrestre. O ar não consiste principalmente de oxigênio. Quase 78% dele é nitrogênio. Se você quiser ver algumas rochas bem íngremes, vá para o Canadá, no Parque Nacional, o local que tem a maior queda vertical do país, o penhasco mais alto e mais íngreme, com 105 graus de saliência e 1.220 metros de rocha. Uma equipe de 4 homens americanos finalmente chegou ao topo em 1985. E houve outras 30 tentativas antes da realização deste feito. Eles levaram 33 dias para escalá-lo. O Pacífico, o Atlântico, o Índico e o Ártico são os 4 oceanos do mundo. O quinto é confirmado como o Antártico. Não é definido pelos continentes ao seu redor, mas por sua corrente antártica, que vai de oeste para leste. Pesquisas mostram que essa corrente foi criada há mais de 30 milhões de anos, quando a América do Sul e a Antártica se separaram. Isso permitiu que a água fluísse ao redor do fundo do oceano, sem quaisquer barreiras. O derretimento de geleiras e mantos de gelo significa que há mais água nos oceanos. Isso adiciona ao peso extra de todo aquele líquido que pressiona o fundo do mar, fazendo-o afundar. A superfície da Terra parece sólida e meio permanente, mas a cada 500 milhões de anos, ela passa por um processo de regeneração. As placas tectônicas se chocam. A crosta continental cria pressão na oceânica e isso ativa os vulcões. Com o tempo, o resultado é regeneração e a substituição de grande parte da superfície da Terra. Assim como o nosso corpo regenera as células da pele, substituindo as velhas por novas. De todos os planetas do Sistema Solar, a Terra é o único com a crosta externa que se divide em enormes superfícies que chamamos de placas tectônicas. Este é um processo importante que permitiu a formação de fossas oceânicas e montanhas e também auxilia na própria proteção. Quando as plantas microscópicas que vivem no oceano desaparecem, elas caem para o fundo. As remanescentes voltam para o interior do nosso planeta e são recicladas e, eventualmente, acabam na atmosfera, protegendo-nos do superaquecimento e impedindo que nos transformemos em Vênus, o planeta mais quente do nosso sistema solar. Veja só, a Terra aumenta 40 mil toneladas de massa a cada ano. Mais e mais pessoas nascendo, novos edifícios e estruturas. Você pode pensar que é alguma coisa que adiciona massa, mas não, uma vez que tudo isso é feito a partir de matéria já existente na Terra. Na verdade, é de poeira que cai do espaço no nosso planeta. Essa poeira consiste em detritos vindos do nosso sistema solar, como corpos espaciais que nunca conseguiram formar um planeta, ou asteroides e meteoros que se desfizeram pelo caminho e agora vagam por aí. Nosso planeta está ali, como um aspirador de pó gigante que puxa todas as partículas de poeira movidas pela gravidade. Então sim, a Terra ganha peso, mas alguns cálculos também dizem que o planeta todo, incluindo a atmosfera e o mar, está perdendo cerca de 50 mil toneladas da sua massa anualmente. Existem gases como hidrogênio e hélio na atmosfera do nosso planeta, mas eles são tão leves que a gravidade não consegue retê-los. Portanto, grandes quantidades desses gases escapam do nosso planeta a cada ano. 3 quilos de hidrogênio a cada segundo. Parece muito, mas como a Terra é super pesada, levaria trilhões de anos para todo o hidrogênio escapar da sua atmosfera. Além disso, o núcleo do planeta é como uma espécie de grande reator nuclear. Ele funciona o tempo todo, então gradualmente perde energia, o que significa que está perdendo massa também. Nosso planeta não é uma esfera perfeita, ele é um pouco achatado. À medida que gira, a gravidade é direcionada para o centro da Terra, enquanto uma força centrífuga vai para fora. A Terra tem um eixo inclinado, então a força centrífuga não se opõe exatamente à gravidade. Além disso, a gravidade empurra essas massas extras de terra e água para cima na direção do Equador, formando mais volume ali. A Terra também tem uma circunferência de 40.075 quilômetros. Você pesa mais estando em um dos polos do que no Equador. Embora para emagrecer, Plutão seria a melhor opção. Uma pessoa de 68 quilos pesaria cerca de 5 quilos lá. Evite Júpiter, a mesma pessoa pesaria mais de 160 quilos lá. Nosso planeta é todo verde e azul agora, mas é provável que ele fosse roxo. Os cientistas acreditam que micróbios antigos podem ter usado alguma outra molécula para aproveitar a luz do sol em vez da clorofila, que dá às plantas sua cor verde. Essa molécula possivelmente coloria os organismos vivos com uma tonalidade mais violeta. A Terra é elétrica. Apenas um raio pode aquecer o ar a mais de 27.760 graus Celsius, o que faz com que o ar se expanda rapidamente.
Esse mesmo ar inflado cria uma onda de choque que conhecemos como trovão. 6.000 relâmpagos surgem em todo o planeta a cada minuto. E o mais longo deles aconteceu no céu do sul do Brasil em 2018, com 700 quilômetros de comprimento. Estudos mais recentes descobriram que o núcleo da Terra é tão quente quanto a superfície do Sol, com mais de 5.200 graus Celsius. O local mais seco que temos é o deserto do Atacama, no Peru e no Chile. O centro do Atacama tem locais onde nunca foi registrada chuva alguma. O lugar mais frio é naturalmente a Antártica, onde as temperaturas no inverno podem cair para 73 graus Celsius negativos. Não, obrigada, eu passo. Esse é também o maior deserto que temos na Terra. Imaginamos desertos como áreas infinitas, arenosas e incrivelmente quentes, mas existem desertos costeiros, subtropicais e polares. Todos eles têm terras devastadas pelo vento e estéreis, o que os torna muito difíceis de serem habitados por animais e plantas. O Oceano Pacífico é a maior bacia oceânica da Terra, que cobre uma área enorme de quase 207 milhões de quilômetros quadrados. O Pacífico contém mais da metade da água disponível no nosso planeta, e ele é tão grande que todos os continentes caberiam nele. A Terra costumava ter 2 luas, ou pelo menos isso é algo em que os cientistas acreditam. A segunda era quase 3 vezes menor do que a que temos hoje, e pode ter orbitado nosso planeta antes de colidir com a maior. Tal colisão pode ser uma explicação de por que os 2 lados da Lua que sobraram não são iguais. E a Lunamotos acontecendo lá? A Lua parece bastante inativa da nossa perspectiva, mas o solo definitivamente treme lá, embora menos do que na Terra. Lunamotos tremem em grandes profundidades, especialmente no meio do caminho entre o centro da Lua e sua superfície. Para chegar à cadeia de montanhas mais extensa, temos que olhar bem para baixo, abaixo da superfície do Oceano Atlântico. Ela é uma cadeia de vulcões com cerca de 5,5 km de altura acima do fundo do mar e se estende por mais de 65 mil quilômetros. Nós temos um planeta magnífico com mais de 4,5 bilhões de anos, o que o torna 10.000 vezes mais velho que os humanos. Mas não, ele não é o mesmo que no princípio. O terreno em que pisamos é reciclado. A Terra tem seu ciclo. O magma das profundezas do nosso planeta sobe e endurece, virando matéria rochosa. Os movimentos tectônicos trazem a rocha para a superfície, onde ocorre a erosão. Esse é um processo onde o vento, a água ou alguma outra força natural quebram a rocha e a transformam. Esses pequenos pedaços são enterrados, depositados e compactados em rochas sedimentares, como o arenito. Se essas rochas forem enterradas fundo o suficiente, elas serão cozidas e transformadas em magma. E então, o ciclo todo se repete novamente. Nos acostumamos a ver lava e cinzas saindo de vulcões, mas alguns deles até produzem seus próprios relâmpagos. Em 2020, o vulcão Taal, que fica a cerca de 60 quilômetros da capital das Filipinas, Manila, começou a lançar fumaça e cinzas bem alto no ar. Dentro da sua coluna de cinzas, pequenos fragmentos colidiam e produziam relâmpagos que as pessoas podiam ver se espalhando pelo céu. Lagos podem enlouquecer e explodir também. Nios, Monun e Kivu são 3 lagos que ficam acima de vulcões. Uma vez que há magma sob sua superfície, há dióxido de carbono liberado neles, o que leva a uma camada de gás profunda acima do leito deles. É muito raro, mas o dióxido de carbono pode irromper repentinamente do corpo d'água e formar uma nuvem de gás desagradável, parecido com o que um vulcão faz. 70% da superfície do nosso planeta é coberta por oceanos, mas nós exploramos apenas 5% deles. E cerca de 300 milhões de anos atrás, tínhamos apenas um supercontinente enorme chamado Pangeia, com o enorme oceano Pantalassa. Surpreendentemente, os recifes de corais são as maiores estruturas vivas. Eles consistem em pequenos pólipos de corais, mas juntos formam uma verdadeira comunidade de organismos e uma parte muito importante do ecossistema terrestre. Algumas estruturas de corais podem até ser vistas do espaço. A superfície da Terra não tem uma forma uniforme, o que significa que sua massa também é irregular. Dessa forma, a gravidade não é a mesma em todos os pontos da Terra. Há uma anomalia misteriosa na Baía de Hudson, no Canadá. A gravidade lá é mais baixa do que em outras regiões no entorno dessa área, e os cientistas acreditam que seja por causa do derretimento de geleiras. Durante a última era do gelo, essa região era coberta de gelo, que agora derreteu e desapareceu. Mas o planeta não se recuperou completamente da sobrecarga do gelo.
A gravidade sobre qualquer área é proporcional à sua massa. A geleira deixou uma marca que empurrou para o lado uma porção da massa do planeta, que é uma das razões pelas quais a gravidade é mais fraca nessa área. Alguns micro-organismos ficam mais desagradáveis quando estão no espaço, na ausência de gravidade. Estudos mostraram que algumas bactérias, como a salmonela, podem causar danos piores no espaço, pois há algo na falta de gravidade que as torna mais resistentes e altera a atividade delas. Os dias na Terra estão lentamente ficando mais longos. Quando o planeta se formou, os dias duravam cerca de 6 horas e gradualmente foram ficando mais longos. Pai, quando o planeta Terra se formou, um dia nele durava 6 horas. Nossa. Então, o tempo na Terra, um dia na Terra aumentou de 18 horas. Há 620 milhões de anos, um dia durava 22 horas. Hoje, temos 24 horas, mas isso está aumentando em cerca de 1,7 milissegundo a cada século. Tal fenômeno ocorre por causa da Lua. Ela está desacelerando a rotação do nosso planeta com as marés que ajuda a criar. Quando a Terra está girando, as projeções das marés oceânicas são puxadas Meu, que sonhar.
esquipando. Por sorte, o xerife acreditou em mim e eliminou o vermelho assim que conseguiu. Que? Como já? Já